Bom dia, meu querido e minha querida. Bem-vindo à nossa escola dominical. Hoje a nossa lição é a número 4, o caráter pacificador, que fala do fruto do Espírito, que é a paz. Antes de começarmos a nossa lição, nós vamos orar e também fazer as questões da lição passada, que é do Espírito alegre, do caráter alegre, do fruto do Espírito, que é a alegria. Amém? Vamos orar? Deus Senhor, nós entregamos a Ti nesse tempo o nosso coração e te pedimos que Tu fales ao nosso coração. Prepare a terra do nosso coração, ara a terra do nosso coração para a semeadura da Tua palavra. Cremos, Senhor, que a Tua palavra vai frutificar em nós para a Tua honra e para a Tua glória. Louvado seja, bendito seja o Teu grande nome. Amém e amém. Então vamos lá. A lição passada falava então do caráter alegre, que tem a ver com o fruto do Espírito, que é a alegria. Quando estudamos a questão do caráter cristão, nós entendemos que Jesus veio para nos salvar, não do fogo. Nós já falamos isso lá na primeira lição, não do inferno e não do castigo eterno. Jesus veio nos salvar também disso, mas Jesus veio para nos perdoar todos os dias, veio para que nós tivéssemos e temos acesso ao Pai, acesso direto ao coração do Pai, à presença do Pai, ao trono da graça, e veio para que nós fôssemos livres, libertos do pecado, libertos da separação que temos com o Senhor por causa do pecado e principalmente da rebeldia dos nossos corações. Então, quando nós buscamos o caráter cristão, nós estudamos a palavra e lemos a palavra, e é por isso que nós estamos estudando e buscando isso, buscando o fruto do Espírito, é porque mais distante nós ficamos do pecado e mais perto nós chegamos de Deus. E então, por isso estamos aqui. Hoje vamos estudar então o Espírito Santo que age em nós através do fruto da paz, que é o caráter pacificador. Mas vamos lá então nas questões da lição passada. O que é a alegria cristã? É o fruto da presença do Senhor. Quais as 5 coisas que nos levam a experimentar a alegria cristã? Presença de Deus, unção de Deus, serviço a Deus, bênçãos espirituais, ação do Espírito Santo em nossas vidas. 3. A ação do Espírito Santo em nossas vidas produz alegria. Qual é o único motivo que pode gerar tristeza no coração do cristão, mas por pouco tempo? O pecado, ele gera tristeza em nossos corações, mas o apóstolo Paulo diz entristecidos, mas sempre alegres. Podemos ficar entristecidos, mas a alegria do Senhor, a nossa alegria não depende de circunstância, a nossa alegria depende da presença do Senhor em nós. Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, diz o Salmo. Então vamos lá, lição número 4, caráter pacificador. O texto dessa lição está no grupo da escola dominical. Se você não recebeu, peça que você recebe o texto para que você possa ler novamente e repreencher as perguntas que no próximo domingo estaremos respondendo como fizemos agora. Recordando o que foi visto na última aula, qual é a base da alegria cristã? A presença de Deus. Antes de passarmos à análise de outro fruto do Espírito, procure pensar na importância da paz no mundo em que vivemos, bem como no papel de instituições como Organização das Nações Unidas, a ONU, igrejas, exércitos, para a manutenção ou derrota da paz. Faça as anotações que achar necessárias. Pense um pouco na importância desses órgãos, na importância da igreja, dos exércitos, para que haja paz no nosso mundo. Hoje precisamos muito, muito, muito de paz e precisamos mais do que nunca, de paz no mundo, mas paz principalmente também nos nossos corações. A paz é o alvo de pessoas e nações. Muitas pessoas me dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque a única coisa que eu quero é paz no meu coração. Sobretudo no contexto conturbado em que nós vivemos,
é necessário, a gente precisa de paz. Quando uma pessoa morre, diz então que ela descansou em paz. A ideia parece que então nós vivemos num mundo atribulado, vivemos uma corrida atribulada o tempo todo e que a gente só descansa quando morre, então fala descansou em paz. Mas na realidade a gente pode ter outro jeito de ter esse prêmio, dá a impressão que a pessoa morre e então ela recebe como prêmio a paz. Hoje, cada vez mais são realizadas manifestações pela paz. Passeatas, até mesmo guerras são realizadas em nome da paz. Pessoas buscam incessantemente paz interior. Apesar de todo esse movimento em busca da paz, ela continua sendo um artigo raro no mundo de hoje. Em tais circunstâncias, pacificadores, pessoas que agem como pacificadores, são extremamente relevantes e muito necessários. Ainda mais quando são portadores da paz de Deus, a paz que excede toda a compreensão. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Veja bem esse texto, a paz que excede todo o entendimento. A gente nunca vai entender essa paz. Por mais que você pense como é que tem essa paz, ela não tem uma explicação lógica. Mas ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus. Essa é a paz de Deus. O que é a paz de Deus? Como obtê-la? Como mantê-la? Como nós podemos nos tornar pacificadores? É o que nós vamos ver a seguir. O que é então a paz de Deus? Um dos nomes pelo qual Jesus é identificado é Príncipe da Paz. Isso está em Isaías 9, verso 6, que diz assim: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Também nos Romanos 14:17 diz também que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é também o reino de Deus. Então, vemos que a paz é uma característica inerente à natureza de Deus. O caráter de Deus é um caráter pacificador. Deus é um Deus da paz. Jesus diz que ele é o príncipe da paz. Aquele que recebe Jesus Cristo, você aceitou Jesus no seu coração, você é de Jesus, você entregou sua vida para Jesus e tem Jesus como Senhor e Salvador, é batizado no Espírito Santo e tem em você a paz de Jesus. Você já tem no seu coração a paz de Deus, do Senhor. Ela é fruto, então, a paz ela é fruto da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Paz, então, não é a gente não ter nenhuma discussão, a gente não ter problema. A paz, ela é fruto do Espírito Santo que habita em nosso coração. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem paz. É aquela paz que nós estamos lá no começo, que não dá para entender, que excede todo o entendimento, que está caindo o mundo ao redor e você continua em paz. E você diz, nossa, por que será que eu estou em paz mesmo nessa situação? É porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou o seu coração. Se permitirmos que o Espírito Santo nos ensine, nos guie e revele a vontade do Pai, experimentamos a paz de Deus. Ela não é resultado da ausência de conflitos, foi o que eu acabei de dizer, e nem da falta de problemas. Às vezes as pessoas falam, hora que acabarem os meus problemas eu vou ter paz. Não, você pode ter paz no meio dos problemas, você pode ter paz no meio de conflitos que existam ao seu redor, porque a paz é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Se você é cheio do Espírito Santo, se você entregou sua vida para Jesus e você busca o Senhor e o Espírito Santo encheu seu coração, você vai continuar em paz mesmo em meio a tribulações. Como então eu posso obter essa paz? Existem duas facetas da paz de Deus: a interior, que é a que nós temos dentro do coração com nós mesmos, e a exterior, que é a paz com os outros, com as pessoas ao nosso redor. Já vimos que a paz interior é fruto do Espírito em nós, já entendemos isso.
o resultado da ação da graça de Deus em nossas vidas. Nós não merecemos, é fruto do amor, é de graça, o Espírito Santo nos dá essa paz e isso é bênção de Deus para nós. A paz interior, então, ela vem de graça a partir do momento que nós temos o Senhor no nosso coração. Para obtê-la, tudo o que precisamos é crer e receber a Jesus Cristo como Senhor. Se você quer ter paz no seu coração, essa é a fórmula. Você precisa crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não fez isso, pare por um momento agora, para o vídeo e diz: Senhor, eu creio em Ti e eu quero Te receber como meu Senhor, como meu Salvador. E a paz que excede todo o entendimento vai guardar seu coração. Tenho certeza disso. A paz exterior, e agora a paz de fora com as pessoas, é consequência dessa paz interior. Se eu tenho a paz dentro, automaticamente eu vou ter paz com as pessoas. Porque temos paz, podemos ter atitudes que promovem a paz. Cumprindo assim a palavra bíblica de Romanos 12, 18, que diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. O que é fazer todo o possível? Nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos: nós queremos ter paz com todas as pessoas, e Deus vai mover isso no nosso coração. E Ele vai fazer inundar. Então, assim, a gente tem paz e vai transbordando paz, e essa transbordar do Espírito Santo em nossas vidas faz com que a gente tenha paz com os outros que estão ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor. O texto de Romanos 12, 18 diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. A paz exterior só é obtida quando praticamos a palavra de Deus. Isso só é possível àquele e àquela que experimenta a paz de Deus no seu interior. Só é possível a quem manifesta o fruto do Espírito Santo. Tanto a paz interior quanto a exterior são consequências da paz com Deus, reconciliação. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos reconciliamos com o Pai. O que é isso? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram, eles se separaram de Deus. É como Deus falou para eles: olha, vocês vão ter que morar fora do jardim, apesar de ter provido todas as coisas para as necessidades deles, eles não podiam mais ter aquela comunhão perfeita de todo dia, de bater papo ao cair da tarde, todos os dias, aquela comunhão perfeita com o Pai. Eles perderam isso. Mas em Jesus nós temos direito de nos reconciliarmos com Deus e termos essa comunhão verdadeira. E quando nós temos essa comunhão, nós nos reconciliamos com Deus, então nós temos paz no nosso coração e essa paz transborda e nós temos paz com os outros. Levando a paz de Deus, sendo um pacificador, é o item 3 da nossa lição. Além de termos paz interior, de sabermos como nós obtemos a paz, que é através de receber Jesus, né, como Senhor e Salvador, nós também podemos levar esta paz a outras pessoas, sendo um agente de paz, ou seja, um pacificador. Para sermos agentes de paz, da paz de Deus, o que precisamos é viver de acordo com as orientações bíblicas. Por exemplo, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, verso 1. A resposta calma, branda, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Devemos amar os nossos inimigos, bendizer os que nos amaldiçoam, orar pelos que nos perseguem. Mateus 5:44 diz: mas eu digo, é Jesus, dizendo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quando nós passamos a orar, e eu sempre penso nisso, que as pessoas que nos magoam, as pessoas que nos frustram, as pessoas que falam mal da gente, as pessoas que de alguma maneira nos ferem, eu sempre digo que quem magoa você não é o inimigo. Quem magoa você não é o que está longe, porque o inimigo já é inimigo, você não leva muito em conta e você não espera muito dele. As pessoas que não gostam de você, que você já sabe disso, você diz: ok, eu já sei que ele não gosta de mim. Quem realmente nos magoa é quem está próximo, quem a gente ama,
uma pessoa bem próxima, porque esse a gente não espera que faça isso com a gente e faz. Às vezes faz, porque nós somos falhos. Então, essas pessoas às vezes nos fazem doer o nosso coração, faz a gente sofrer. Mesmo assim, ore por essas pessoas, abençoe essas pessoas. E se são pessoas de longe também que se diga, esse daí nunca gostou de mim, ore por elas também. O texto fala amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Se tem uma pessoa que fica te perseguindo, te incomodando, ora por ele também. E ama aqueles que são chamados inimigos. E orem por essas pessoas. Se você tem um professor que é muito difícil, ora por ele, Deus vai transformar. Se você tem um chefe difícil que te incomoda, que dá trabalho, né? Ora por ele e fala, Senhor, eu quero amá-lo. Me mostra como o Senhor vê essa pessoa e o nosso coração vai se transformando. E assim, perceba as coisas em obediência. A palavra disse que que a resposta branda desvia a fúria. Pense nisso, porque às vezes nós não levamos essas pequenas coisas em prática, não colocamos em prática e não levamos em conta. Veja bem, a pessoa fala com você, você responde sempre rispidamente. Eu não estou dizendo que sempre você vai responder brandamente, porque nem sempre também a gente está bem, né? Às vezes a gente não está bem naquele dia, mas se você não está bem, tenta ficar mais quietinho, tenta buscar o Senhor para que fique bem e tenta ao máximo responder às pessoas com respostas brandas, calmas, tranquilas, porque a palavra diz que a resposta calma, a resposta branda desvia a fúria e a palavra ríspida desperta a ira. A gente tem um caso muito clássico na Bíblia, que é quando Abigail procura Davi, porque o seu marido, que na tradução no nome dele, que ele é tolo, ele distrata Davi. Davi vai falar com ele se ele iria dar alguma coisa, porque ele tinha cuidado dos seus rebanhos por um grande tempo, e ele distrata Davi, fala com quem é você e tal, e ele responde Davi de maneira não calma, mas de maneira ríspida, e desperta a ira de Davi. Abigail, muito esperta, esposa de Nabal, então, muito rápida, ela faz algumas comidas, bastante comida inclusive, vai levar para Davi, pede desculpa, pede perdão, se ajoelha e diz assim, olha, não vai fazer nada com a nossa família, porque Davi disse que ia matar todo mundo por causa disso. Davi ainda estava no tempo de ter os seus soldados, ele não era rei ainda, e Nabal realmente despertou a fúria, a ira de Davi. E então, Abigail, com o seu ato, com as suas palavras, ela consegue reverter essa situação e transformar isso em situação de tranquilidade, de paz. O próprio Davi diz, olha, você salvou a sua casa e existe paz. A Abigail, nesse texto específico, ela é agente de pacificação. Ela traz vida para sua casa. Todos estavam praticamente já fadados a morrer mesmo. Davi não ia ter pena, porque era uma situação muito complicada. E ela conseguiu reverter essa situação em situação de paz, porque ela foi agente de pacificação. Veja bem, ela foi humilde, ela se humilhou. O problema não era dela, ela não era dela no sentido assim, não foi ela que distratou Davi, mas ela diz, olha, eu me peço perdão pela vida do meu marido, pela vida da minha casa, e ela consegue reverter isso. Muitas vezes nós podemos salvar situações se formos agentes de pacificação, que Deus nos chama para sermos pacificadores e pacificadoras. Pense nas suas atitudes, se você é uma pessoa que coloca lenha na fogueira ou se você tem levado a paz de Deus nos lugares onde você está. Isso é muito importante, Deus nos chama a fazer isso. Se nosso inimigo tem fome, devemos dar-lhe de comer. Se tem sede, devemos dar-lhe de beber, conforme Romanos 12, verso 20. Nós precisamos dar comida, mesmo que seja nosso inimigo, e se tiver sede, a gente dá de beber. Além disso, se queremos ter parte e sorte nesse ministério de pacificação,
precisamos ter um coração reto para com Deus. Sem isso, não teremos as qualidades do caráter de Cristo necessárias para tal ministério. Além da paz, precisamos de amor, humildade, como eu citei o caso de Abigail, sinceridade e transparência, autenticidade, coragem, generosidade e renúncia pessoal. Sentimentos como egoísmo, orgulho, arrogância e atitudes como dissimulação, engano, disfarces, manipulações da verdade são inimigos da paz de Deus. É possível ter alegria sem ter paz? Não, creio que não. Lembra que eu disse lá na outra lição que é fruto do Espírito, e quando o texto fala, ele não fala que o Espírito tem frutos, mas ele tem fruto, e que todas essas partes, todos esses nomes, né? Alegria, paz, amor, que nós já estudamos, e outros que nós vamos ver, fazem parte do fruto do Espírito, que é um só. Então, não podemos ter alegria sem ter paz no nosso coração, sem ter amor no nosso coração, sem ter perdão no nosso coração. É necessário que nós nos humilhemos, entreguemos o nosso coração ao Senhor, para que realmente a paz possa reinar no nosso coração, que a paz que excede todo entendimento possa estar dentro e morando dentro do nosso coração, e então a gente vai ter também muita alegria. Concluindo, a paz de Deus pode ser abalada ou pode ser perdida. O fato de a termos no presente ou de a termos tido no passado não nos garante que a tenhamos futuramente. A paz nós podemos perder, nós podemos ganhar, nós podemos ter no presente e não ter tido no passado, podemos ter no futuro ou não. Para que a paz de Deus continue sendo uma realidade em nossas vidas, façamos o que o texto de Oséias 6:3 nos diz, que ele nos ensina. Vamos ler o texto? Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O texto começa dizendo que conheçamos o Senhor. Conhecer na Bíblia não é como nós entendemos conhecer aqui. Às vezes nós dizemos, eu conheço tal pessoa. Eu a vi uma vez, ou eu conversei com ela uma vez, ou alguém me apresentou. Na Bíblia, conhecer quer dizer intimidade. Quando um homem se casava com uma mulher e tinha uma relação sexual, uma relação íntima, o texto dizia, e ele conheceu a sua esposa. Então, a palavra conhecer, principalmente no Antigo Testamento, quer dizer que tem intimidade com aquela pessoa. Oséias está dizendo, conheçamos o Senhor, ou seja, tenha intimidade com o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo, por ter intimidade com o Senhor. Assim como nasce o sol, ele aparecerá na sua vida, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra, ou seja, que traz fruto, que traz alegria. As chuvas de primavera e de inverno, elas vão trazendo vida para a terra. E nós precisamos disso. Conheçamos então e prossigamos em conhecer o Senhor. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Aplicação. Para encerrarmos, quase estamos encerrando a nossa lição já. Procure discernir se a paz de Deus tem guardado a sua mente e o seu coração. Preste atenção na sua vida. Perceba se a paz de Deus tem realmente guardado a sua mente e o seu coração. Quais as dificuldades que você tem enfrentado para manter a paz de Deus? Suas atitudes têm sido a de um pacificador? Essa é uma boa coisa para você analisar. Lembre-se que eu falei lá atrás que, numa das lições do caráter cristão, que John Wesley tinha um diário de vida cristã.
E nele ele escrevia o quanto ele tinha crescido e as coisas que tinham acontecido na sua vida cristã. Por exemplo, se eu melhorei ou não. Eu era mais estressado, agora eu sou menos estressado. Eu era briguento, agora eu sou menos briguento. Eu me irritava mais fácil, agora eu me irrito menos. Eu ficava triste com qualquer coisa, agora eu já fico menos. Então, ele, no seu diário, ele ia colocando as coisas de modo que ele conferia. Hoje aconteceu uma situação assim e eu respondi a essa situação assim. Puxa, eu melhorei. Há uma semana atrás eu responderia de maneira diferente, eu agiria de maneira diferente. E assim ele analisava, ele avaliava a sua vida cristã, se estava crescendo ou não. Se eu estou crescendo em maturidade ou sou uma criança em Cristo ainda que não sei como agir. Então, essa pergunta, quais atitudes, as minhas atitudes, têm sido de um pacificador, é um modo de avaliar a minha vida cristã. Algum tempo atrás, como eu responderia a essa situação? Com resposta branda ou eu arrumaria uma ira, uma confusão inteira? Ou como é que eu estou agindo? Eu tenho ficado mais irritado ou menos irritado com essa situação que se repete? Então, faça uma avaliação da sua vida. Lembre-se que não é para fazer a avaliação do outro. Você não é o Espírito Santo, você não é a quarta pessoa da Trindade. O Espírito Santo constrange o coração, o meu e o seu e de todo mundo ao seu redor. Deixe Deus falar com cada um, ok? Mas analisa a sua vida, avalia a sua vida e veja se você tem sido uma pessoa que tem levado, que tem sido um agente de paz. Se você tem sido um pacificador. Se você não tem sido, peça ao Senhor que o Senhor enche o seu coração com o Espírito Santo. E como Oséias disse, esforça para conhecer o Senhor, por ter mais intimidade. Quanto mais intimidade você tem com o Pai, mais você vai ter o caráter de Jesus, o caráter do Pai. Procure seu discipulador, ou a pessoa que tem acompanhado você. Compartilhe quais as dificuldades que tem enfrentado para manter a paz de Deus. Orem ao final dessa conversa. Aquela pessoa que tem te aconselhado, que tem cuidado de você, que tem te ensinado na fé, pare para conversar com essa pessoa a respeito desse texto específico, com relação às suas atitudes, com relação à paz. Se você não tem conseguido manter a paz de Cristo, se você não tem tido resposta branda, se você tem se incomodado muito com as coisas e sofrido muito com esse seu modo de ser e de agir, busque ajuda dessa pessoa que tem sido seu conselheiro ou do seu pastor e pastora. Estou aqui também à disposição para lhe ajudar nesse sentido. Algumas pessoas dizem, eu nasci assim, meu gênio é assim, vou morrer assim. Não é assim. Deus trabalha no nosso coração, tira o nosso coração de pedra e dá coração de carne e nos transforma. E é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra, para que nós sejamos transformados, que o nosso caráter seja transformado e que nós tenhamos o caráter de Jesus Cristo, que é pacificador. Jesus veio e para trazer a paz aos nossos corações. Ele é o príncipe da paz. Por isso nós precisamos dele para sermos pacificadores. As questões para a semana que vem, que estão no texto, que vai direto aí para o grupo da escola dominical, primeira, o que é a paz de Deus? Segunda, a paz de Deus não é a, e aí tem pontinhos, e nem a pontinhos. 3. Quais as duas facetas da paz de Deus? 4. Para obter a paz interior precisamos, pontinhos, e pontinhos, a Jesus Cristo como Senhor. A paz exterior com os outros é obtida quando, pontinhos, a palavra de Deus. Essas são as perguntas e nós encerramos aqui. Vamos orar para que o Senhor realmente coloque no nosso coração essa palavra que ouvimos e que nós possamos colocá-la em prática. Esforce-se em conhecer ao Senhor para que você possa ser um pacificador. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero agradecer por esse tempo de estudo, quero te agradecer pelas pessoas que têm tirado um pouco do seu tempo, investido tempo em estudar a palavra de Deus e nesse tempo buscar-te, Senhor, para que seja um pacificador. Que todas as pessoas, ó Pai, que ouçam, que participem da escola dominical, possam ter desejo no seu coração
de levar a tua paz aos corações ao nosso redor. Precisamos de paz, precisamos de agentes da paz, e que o Senhor levante em nossa igreja, em nossa comunidade, nesta nação, muitas pessoas que sejam agentes da sua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um ótimo domingo, que a sua semana seja muito abençoada e que você possa ser agente da paz durante os dias, na sua escola, no seu trabalho, aonde você for. Você seja um pacificador, um agente da paz de Cristo. Amém e amém.